Do conhecimento do que é uma matriz elementar, vamos construir aqui alguns teoremas que vai facilitar na resolução de problemas. Então a principal ideia aqui é você encontrar um método que ajude a encontrar a matriz inversa de alguma matriz, tá? Por quê? Porque se a gente tem um sistema desse tipo aqui, em que o x é a matriz de variáveis e a matriz de argumento, se essa matriz de argumento aqui admitir uma inversa, a gente pode multiplicar pela inversa dos dois lados, obtendo dessa forma a matriz de variáveis, que é o que a gente procura. Então a solução, que é geralmente dada por x chapéu, ela será A menos 1b, tá? Esse produto de matrizes aqui. Esse A menos 1, ele é uma matriz n por n, se A é uma matriz, né? Se A é uma matriz n por n também. E B geralmente é uma matriz de n linhas, né? Que são n equações e uma coluna. Então, sei lá, 3, colocar K1, K2 e assim por diante, Kn. E a matriz solução é uma matriz também n por uma, então x1, x2 e assim por diante. Então é isso que a gente procura, achar um método que possibilite encontrar a matriz inversa de uma matriz. Então nós temos aqui duas consequências quando a gente anuncia que A é não singular, tá? Se A é não singular, essas outras propriedades vêm de consequência. Ax igual a zero tem solução trivial. E como que a gente vai encontrar isso? Seja x a matriz solução das variáveis, se A possibilita uma matriz inversa, e como a identidade vezes uma matriz é sempre ela mesma, né? Sempre a matriz é a mesma matriz, está sendo multiplicada. A gente pode multiplicar por A menos 1, A, X, encontrando então que isso daqui é a identidade, né? Então teremos A menos 1, por exemplo, a gente pode fazer essa multiplicação a partir daqui. Isso daqui é zero, né? Porque como x é uma solução de ax igual a zero, então isso aqui é zero e aqui fica simplesmente zero. Tudo bem? Então encontramos isso daqui. Tudo bem? Então a solução é trivial porque é zero. Tá? E a outra vem de consequência dessas propriedades, tá? Então, como temos que A é linha equivalente com isso, quer dizer o quê? Quer dizer, se isso for verdade, A pode ser escrito como produto de matrizes elementares. Ela pode ser escrita como esse produto aqui. E se for o caso, como A também é não singular, é inversível, então a gente pode inverter também esse produto aqui. Ficando então tudo bem? Vamos chegar com isso aqui, concluindo, tá? Então isso quer dizer que ela é linha equivalente. Como que a gente demonstra isso? Observe que como existe uma solução para x igual a zero, então o A ela pode ser escalonada. Tudo bem? E se ela pode ser escalonada e temos como solução x igual a zero, chegamos à conclusão que vira uma matriz de identidade aqui, tá? Por quê? Só vamos colocar aqui então.
colocar aqui. Então aqui eu só aumentei um pouco, tá? Porque isso aqui é um processo infinito, certo? Então observe que essa partezinha aqui, né? Nós temos a matriz argumento, que é a matriz A, aqui, perdão, né? Isso aqui não é a matriz A, tudo bem? Desculpa. Aqui é a matriz argumento que fala. Eu vou colocar qual coisa aqui? Vou colocar B, tudo bem? E a matriz argumento porque a gente colocou também aqui, ó, o valor Bzinho, tá? Mas aqui no caso, a matriz A é apenas essa parte aqui que tem o valor dos coeficientes. E aqui a gente vai observando que como as variáveis valem zero, a gente pode chegar aqui, ó, na matriz identidade aqui para A. Então A seria essa matriz aqui que tem a diagonal de 1 por causa desse processo aqui, tá? Não sei se deu para entender tão bem. Mas é basicamente perceber que nós temos uma pequena diferença entre a matriz A e a matriz argumento, tá? Só para a gente deixar claro aqui, ó, se a gente tem, por exemplo, o sistema 3x1 mais 4x2 é igual a 5 e 5x1 mais 3x2 igual a 7, por exemplo, a matriz A seria só 3, 4, 5 e 3. E a matriz B, o 5 e o 7. Mas no nosso caso, o que a gente fez aqui é a matriz argumento, que eu chamei de Bzão, que é juntar tanto os coeficientes das variáveis quanto o valor 5 ali do B. Então, isso daqui é o que a gente fez, tá? Essa daqui é a matriz de argumento. Agora, a matriz de coeficientes mesmo, ela vai ficar uma diagonal de valores 1, porque as variáveis acima, que por exemplo aqui seria uma variável, sei lá, 3. Só que como essa variável é zero, então aqui zero, tá? E nós chegamos aqui nessa diagonal 1. E claro, essas variáveis também variam, mas a gente pode generalizar, tudo bem? Então esse aqui a gente conclui que ela é também linha... desculpe, esqueci o nome. Linha equivalente com a identidade, tá? Concluindo isso, é importante, porque isso daqui se torna verdade. Isso daqui se torna verdade, a gente tem um método para computar a matriz inversa. Porque a gente pode aplicar processos de linha equivalente na identidade de forma a obter o A. E também podemos aplicar os mesmos processos, que aqui tem a identidade, né? Os mesmos processos na identidade. Desculpa, aqui tem um A, que eu multipliquei. Não, aqui é. Aqui, perdão, aqui, peraí. Confundi. Aqui no caso, ó, eu multipliquei por A menos 1, né? Então aqui ficou a identidade. E aqui A menos 1. Né? Então se a gente aplicar aqui. Vou só dar uma apagadinha aqui. O A menos 1 aqui do lado esquerdo, a gente tem esse processo aqui, né? Então a identidade aqui, ó, então nós temos isso daqui. Então observe que os mesmos processos, as mesmas matrizes elementares que a gente aplica na identidade de maneira a obter o A, se a gente aplicar na identidade os mesmos processos, a gente tem o A menos 1, né? Você tem o inverso dele.
Então o que nós fazemos é da seguinte maneira. Se, por exemplo, nós temos aqui uma matriz 1, 4 e 3, menos 1, eu vou escrever aqui. Então, se nós temos essa matriz A, para a gente encontrar a matriz inversa, a gente pode aplicar aqui, ó, processos sobre essa matriz de forma a obter identidade. Aqui no caso eu fiz diferente do livro, mas dá na mesma, tá? É que aqui eu fiz o processo de você teria que começar com a identidade. Aqui o livro, ele fez um processo que você começa com a matriz, que é mais interessante, né? Então eu vou fazer isso. Aqui no caso é só o mesmo, como é a linha equivalente, eu posso tanto começar do A quanto da identidade. Então eu posso começar posso começar do A, por exemplo, aplicar processos nele de forma a obter identidade, porque é a linha equivalente, então a gente consegue. Então nós temos isso daqui. Se a gente aplicar o A-1 aqui, né? Do lado direito, por exemplo, então A-1, a gente pode aplicar os mesmos processos sobre a matriz de identidade que a gente obtém a inversa, tá? Então o que a gente faz aqui é separar. A gente pega aqui, por exemplo, vou colocar aqui. Então aqui eu coloquei aqui não é a matriz A não, né? Então aqui eu coloquei a matriz A desse lado aqui da barra e aqui a matriz identidade. Se a gente aplicar processos sobre essa matriz A de maneira a retornar a matriz identidade, se a gente fizer a mesma coisa do outro lado da barra, a gente obtém o A-1 como isso aqui nos conta, tá? No final eu não vou fazer isso, tá? Mas você vai fazendo o processo de maneira a eliminar. Então, por exemplo, eu posso, como exemplo aqui, somar a primeira linha com a segunda. Pode ser uma ideia. Então a gente soma a primeira linha com a segunda. Então fica 1, 4, 3, aqui fica 0, 2, 0. Eu posso multiplicar por menos 2 e somar aqui embaixo. Então aqui 0, menos 2 vezes 1 dá menos 2, né? Soma com 2, 0. Menos 8 com 6, menos 6. Menos 6 com 3 dá menos 3. E aqui o que a gente fez? Então a gente pegou a primeira linha e somou com a de baixo. Então ficou 1, 1, 0. Aqui nós dobrou e somou com a última. 2, 0, 0. Aqui foi o primeiro processo. Então, o que a gente pode fazer dessa vez agora? Seria interessante, por exemplo, eliminar esse aqui, né? Então, podemos pegar a primeira linha e manter ela igual. Multiplicar por 2 a segunda linha. Aqui era 0 mesmo? Era 0, né? Aqui tá errado, né? Porque eu somei aqui, né? Aqui tem que estar 3, desculpa. Que eu vi que eu tinha somado, tá? Então fica 3 aqui, tá? Então eu triplico a segunda linha e somo com a última. Então ficaria menos 6, 0. Vou colocar um pouquinho para cima. 0, 0. Triplicou 9 com menos 3, 6. Então o que eu fiz aqui? Eu mantive, né, a segunda linha, eu não fiz nada com ela, mas eu tripliquei ela e somei com de baixo. Então aqui fica 3 com 2, 5. Aqui 3 e aqui 0. Certo. Então o que eu posso fazer agora aqui? Aqui, por exemplo, eu posso dividir por 2 a última, que vai ficar por menos meio, desculpa. Multiplicar por menos meio e somar com a primeira e a segunda.
Então fica aqui 1, 4, 0, tá? Menos o meio aqui. 0, 2, 0 também, porque menos o meio dá menos 3 e aqui mantém. Passo uma barra. Então o que eu fiz? Eu dividi por menos meio a última linha e somei com a primeira e segunda, né? Então vai dar 5,5, 2,5 mais 1, vai dar 3,5. Vai dar 7 por 2, né? Aqui vai ficar 3 por 2, 1,5. Aqui, né? 3 por 2 e aqui 0. Então, mesma coisa, vai dar 2,5 mais 1, vai dar também 7,5. Aqui vai ficar 1,5 mais 1, que vai dar 2,5. 5 por 2, 0. E aqui mantém 5, 3 e 0. Tudo bem? Ok. Então, agora o que a gente vai fazer? Nós temos que tirar esse 4. E aqui a gente pode multiplicar por menos 2 a linha do meio e somar com a primeira, né? Então fica 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 6. E aqui eu posso até... vamos fazer um por um. O que eu fiz, né? Vamos lá. Eu multipliquei por menos 2 a linha do meio. Então vai ficar 7, 5 e 0. Menos 7, menos 5 e 0. Certo? Aqui no caso eu tinha... Era por menos 2, não era? Era aqui era menos meio, né? Pronto. Então aqui fica mais. Tá. E vamos dividir por 2. De novo, aqui é do meio, né? Então, dividir por 2. Que aí fica 1 aqui. E a última a gente não tinha mexido, mas a gente vai ter que dividir por 6 agora. E essa última linha aqui multiplica por... dividir por 2. Opa! Então aqui divide por 6, perdão. Então fica 1. E a última linha ali faz a mesma coisa. Então meio e 0 aqui. E essa primeira linha, não mexemos nela, então fica a mesma coisa. Tudo bem? E como a gente viu, quando a gente pega a matriz... essa daqui, né? Quando a gente pega a matriz identidade e faz o mesmo processo que a gente fez na matriz A, de maneira a obter a identidade, então a gente obtém a inversa. Então, como a gente pegou aqui a identidade, fez o mesmo processo, a gente obteve a inversa. E essa daqui seria a inversa. Vocês vão até me perdoar, eu estava vendo aqui no livro, eu acho que em algum momento eu fiz algum processo errado aqui na identidade, eu obtive errado, tá? Mas tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que eu errei algum processo que eu fiz, tá? Então aqui é a de verdade. Eu vou colocar ela aqui. Essa daqui é a matriz inversa de verdade, tá? Eu errei algum processo, tem que tomar um pouco de cuidado.